Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que apresenta uma entrevista especial que o jornalista Lucas Mendes fez em Washington, especialmente para o nosso programa, com o ex-presidente da FCC, Comissão Federal de Comunicações Americana, Reed Hundt. Este último bloco é dedicado às novas tecnologias, mas há uma referência extremamente importante ao caso de Murdoch que nós vamos tratar. By early in 1994, all of us, Vice President Gore, technology leaders, the people at the FCC, key people in Congress, we pretty much decided that the internet had the potential to be a common medium that would wrap around the entire world and permit everyone to participate. Huge decision. Well, Change, that's probably the most important decision, I think, on our generations, the internet. It's worked out pretty well. It did. We might have been wrong, but it's should worked the out pretty government well. make that decision and not the private section? That you, Well, instead they- of the broadcast, the broadband Yeah. would be the common, the media. Well, a lot of people ask that question. Yeah. Should the government, be Make thinking such- that way? yeah. The answer is, if you look at the history of communications, all governments at all times decide that there's some medium Yeah. that they are principally going to use to have society work. They sometimes buy the medium, which is your question about state-owned broadcasting. Right. Sometimes they have understandings with the media, as in the case of Rupert Murdoch, has had understandings with governments in many countries and created alliances between newspapers and people in government. These things aren't necessarily always written down in law, but they're pretty obvious to observers of the interrelated history of communications and politics. And you have to ask yourself, well, could you run a government in a big country without a common medium, without a way to communicate to the people, without a way for the people to communicate to each other? It's not conceivable in a modern Broadcast society. wouldn't do that. Broadcast Right. did do it. That was the mission of radio in the 1920s and 30s, and it was the mission of broadcast TV starting right after the Second World War. In fact, everyone said that was the principal social purpose of broadcast TV. The social purpose in every country in the world, 1940s and 50s and 60s, for broadcast TV was it's going to create a common medium where everyone is going to get informed in the same way at the same time. And everybody said that in every country. And in many countries, that was the reason the government said, we're not going to let it be commercial. We're going to own it, and we're not going to have advertising. So I'm just saying the history is all countries decide to use some medium to tie society together. What we decided to do in 1994, talking to everybody in industry, was to select a different medium for that purpose than the one that had been selected for the previous 60 years. Meaning, let's move to the internet. Now, that common medium needs to be absolutely, completely global. We have 2 billion people now who share in the public internet, but it's the next 5 billion who are added to that internet that will determine its form and its function. And so we need, collectively, all of us citizens of the world, we need to make sure that the next 5 billion have the right and the freedom to join in that public internet. And then it would be the first communications medium in the history of humanity that really would wrap around the entire world, and governments would not interfere with it, and it would be a platform for freedom of expression that would be as fantastic as anything since printing. Vinícius Lima, tem aqui coisas importantíssimas que a gente precisa saber enfatizar e cirurgicamente extrair. Mas tem um dado importante para você e para os telespectadores. Essa entrevista foi gravada em Washington pelo Lucas Mendes 1 ou 2 dias antes dessa explosão do caso do News of the World, não é?
Então, ele já se refere, e aí é importante, né? Quer dizer, o caso ainda não tinha explodido, mas ele já está se referindo com preocupação por essas relações promíscuas entre o Murdoch e determinados governos. Quer dizer, ele não perdeu o seu senso de observação, que eu acho muito importante. O segundo é quando ele diz, outro dado que eu acho importante que ele menciona, é quando ele diz que são decisões de governo, quer dizer, são os governos que estrategicamente percebem para onde que a sociedade deve caminhar. Uhum. E aí a iniciativa privada vai junto e vai ganhando, não é? E não é o inverso. Né? Uhum. Como é que você vê tudo isso aí? Olha, eu achei essa parte aí muito interessante, porque ele coloca uma questão que raramente é admitida pela grande mídia, porque, embora eu nem sei se isso esteja claro, né, para ele mesmo, talvez, mas me deu a impressão de que ele coloca dois papéis diferentes e complementares, né, que a mídia desempenha numa sociedade. O primeiro é um papel quase instrumental de possibilitar a relação entre os membros dessa sociedade. E o segundo, que faz com que o papel da mídia se aproxime de algo como a própria cultura, é que a mídia é responsável pela representação social que a sociedade faz de si mesma. É muito interessante isso é uma linha interessantíssima de estudo. E o que ele está falando é que, em um determinado momento, o governo americano decidiu... Fez uma opção. Olha, agora esse canal comum, né, esse meio comum, através do qual a sociedade se vê, vai deixar de ser o rádio e a televisão e vai passar a ser a internet. Isso é muito interessante pelas implicações que a internet tem, né, por ser um meio bidirecional, né? Não é unidirecional, não é fragmentado e não concentrador, quer dizer, abre um conjunto enorme de possibilidades. Agora, a relação da mídia com a política é muito interessante, porque o caso do Murdoch é exatamente um caso de contaminação venenosa dessa relação. De promiscuidade, eu diria até de prostituição, até. Agora, eu acho que realmente essa entrevista, ela abre campo para que no Brasil se comece a discutir sem paixões, tecnicamente, entrar nesse assunto que não se pode ignorar mais, não pode ficar na gaveta. Eu acho que tudo é exatamente aquela questão do secreto, né? Desde a época da Constituinte, já se falava de que a mídia não discute a si mesma. Então, é preciso que esse tema saia do secreto e venha a público. Né? Exatamente. Chegamos ao final do programa, quero agradecer a presença do jornalista, professor da UNB, Vinícius Lima, e na semana que vem vamos discutir a crise econômica e política que deixou os Estados Unidos à beira de uma moratória. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet, as instruções estão em nosso site www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.